Saudações, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Clube da Cutelaria. Esse que é um vídeo um pouquinho diferente do convencional. Eu quis fazer esse formato justamente porque eu convidei Fábio Barros para fazer um bate-papo aqui comigo, uma entrevista, mesmo que à distância, para ele contar um pouquinho mais dos últimos acontecimentos. Para quem não sabe, Fábio Barros foi para a Blade Show em Atlanta, que aconteceu no comecinho do mês de junho. Ele que foi testar para Jordan Smith, levou as suas peças para ser testado pela ABS e não somente trouxe o título, trouxe essa certificação, um orgulho pessoal e um orgulho para a gente como brasileiro, como também recebeu prêmios de reconhecimento pela qualidade técnica, estética e a perícia de cada peça. Isso mostra uma maturidade muito grande do profissional que o Fábio Barros é e principalmente coloca o país como uma vitrine muito forte para a cutelaria internacional. E eu, na verdade, convidei para ele fazer esse bate-papo, contar um pouquinho sobre a história dele e tudo que aconteceu nesses últimos dias, nessas últimas semanas. E eu quero dividir com vocês, caso vocês já conheçam o Fábio, sabe que ele é um cara incrível, muito merecedor desse título. E se você não conhece, com certeza tem tudo para se inspirar com essa história. E a minha primeira pergunta para o Fábio, nada mais, nada menos, é saber um pouquinho dessa história, dessa trajetória. Fábio, conta pra gente como que você começou, se você começou como hobby, se você já começou vislumbrando uma profissão, se você começou autodidata, se você fez curso presencial, quem que foi seu mentor? Fala pra gente como que você entrou na arte afiada. Então, Janaia, a minha história ela é bem curiosa, sabe? Eu sempre trabalhei com mão de obra, sempre trabalhei com serviço manual. E a minha mudança do Rio Grande do Sul para o Paraná, eu me deparei com um ano ótimo, trouxe minha marcenaria. Um ano seguinte foi mais ou menos, e no terceiro ano no Paraná, eu fiz 3 facas por hobby, autodidata. E o momento, aquele ano 2014, foi um ano muito ruim. Eu levei as facas numa prova, num evento que eu participo, no esporte. E, para minha surpresa, eu vendi as 3 facas. Voltei para casa, final de 2014, final de 2015 era isso, meio de 2015. Voltei para casa e fiz 29 facas autodidata, pesquisando livro, revista, internet. E levei para um evento, no final de um brasileiro de tiro esportivo. E a minha surpresa, eu vendi as 29 facas em 1 hora e pouco. Fiquei muito contente. Liguei para um grande amigo meu e meu mestre, que já é meu amigo de longa data, muitos anos antes de eu pensar em fazer faca, que é o Léo Moraes. E ele disse: "Tá louco, guerreiro?" Aquele jeito dele, simples, né? "Tô marcenaria há anos, trabalhando com móveis, tá louco? Para com essas bobices", dizia ele pra mim, né? E eu peguei e disse: "Não, cara, eu quero fazer faca." E ele falou: "Manda as fotos das facas que eu fiz autodidata." Então ele também foi um pioneiro no incentivador do meu trabalho, né? Porque quando eu mandei as fotos, ele respondeu pra mim daquele jeito dele de ser, com acho que 2, 3 palavras: "Guerreiro, pode fechar tua marcenaria e vem pra cá." Quando ele falou aquilo ali, eu nem dormi mais, né? Nem dormi mais. E aí me iniciei da maneira mais correta possível, né? Já fiz um curso com alto nível técnico, curso de iniciante com o Léo. E ali foi o início da minha carreira, porque eu fui conhecer a cutelaria no final daquele mesmo ano, 2015 para 2016, que foi o Salão Paulista. Aí fui lá combinar com o Léo, meu curso era em janeiro, se não me engano. Quando eu entrei naquilo lá, eu falo naquilo lá porque para mim foi um parque de diversão, algo que atingiu uma magnitude para mim, dentro de mim, com a cutelaria, que é inexplicável. Então esse foi meu início. Esse foi o meu início na cutelaria, e início maravilhoso, né? Fábio, todo mundo sabe que a cutelaria nacional cresceu muito nos últimos anos, tanto em quantidade como em qualidade também. Tem muita gente boa com possibilidade de estar testando para Journeyman em pouco tempo. Mas para você, quando que surgiu essa vontade de ser Journeyman? E como que foi o processo até você chegar em Atlanta esse ano e ter essa possibilidade de testar? Conta um pouquinho pra gente desse seu processo e desse desejo até chegar no teste propriamente dito.
respondendo a tua segunda pergunta, ela também tem que voltar um pouquinho na primeira pergunta, que foi quando eu fui conhecer o Salão Paulista, né? Então eu só tenho a agradecer a atmosfera, a Deus, a tudo, né? Porque quando eu fui conhecer o Salão Paulista, naquele ano, tu estava me fazendo a pergunta como iniciou meu interesse pelo JS, como eu descobri isso aí. Naquele ano que eu fui conhecer e conversar com o Léo, marcar o curso, eu me deparei com uma situação inusitada. O André Klein, um amigão meu, pessoa maravilhosa do bem aí, estava fazendo teste de corte dele, de performance, de JS, no Salão Paulista, que eu não sabia nem o que era aquilo. E lá tava os mestres do Brasil, tava Jean-Louis, Veronique, tudo olhando, e eu fiquei encantado com a coragem dele, né? E sem saber a magnitude do que representava aquilo lá. Mas ali eu conheci e comecei a me inteirar do que era isso. E ainda demorei um ano para me inscrever na ABS. Quando eu vi aquilo, eu pensei assim, cara, eu também quero isso aí. Eu não sabia nem fazer faca ainda, né? Nem sabia fazer faca, mas eu sabia que eu queria aquilo. Então, desde final de 2015, antes de eu me tornar cuteleiro, eu já tinha definido que eu queria aquilo ali também. Então, esse foi como eu descobri, como eu fiquei sabendo sobre o JS, sobre o que é cutelaria. Então, dali para frente, fiz o curso e comecei a me inteirar. E fiquei sabendo de como que era. Eu tinha que fazer depois um teste de performance aqui no Brasil com um mestre, tinha que ser aprovado nesse teste de performance. Depois tinha que levar as peças lá no Blade, na ABS, para uma avaliação, para daí conseguir esse título de JS. Aí falando um pouco do teste específico, né? O teste, esse processo já começa a ser tenso, né? Já começa a ser tenso porque tu produz as facas que vai ser testada, vai ser feito o teste de performance, de corte, que tem que cortar uma madeira de 2 por 5 polegadas, depois uma corda de 1 polegada, dobrar a faca, todo esse processo que a maioria dos cuteleiros já sabe. Ele começa a ser tenso desde quando tu está construindo a tua faca, porque tu sempre fica lá no fundo, mesmo que tu tenha estudado, trabalhado, tu faz a faca, tu testa em casa, dá tudo certo, mas tu não sabe se vai dar certo a que tu vai testar lá. Então, porque é um serviço artesanal, mesmo que tu tenha toda a técnica, todo o estudo, é um produto artesanal. Então essa tensão começa desde esse teste. Depois tu vai fazer o teste. Eu, no caso, fiz na frente de bastante pessoa. Se torna mais tenso ainda. Tu fica com medo, fica com receio. É normal do ser humano. Então começa desde essa primeira etapa o teste. Aprovado nessa etapa, começa outra tensão, que é fazer as peças. Eu particularmente me cobro muito. Então eu termino uma peça, já acho que aquela peça tem defeito e já... Então é um momento muito tenso, mas é prazeroso, né? No final foi prazeroso. E conta pra gente, Barros, lá, a hora que você chega lá no Blade com as suas peças, você vai entregar para avaliação, qual que foi a sensação, qual que foi... o que passava na sua cabeça naquele momento? Porque você fez um trabalho, né, ao longo de um tempo, que estava ali naquele momento para ser avaliado, literalmente tudo ou nada. Eu acredito que tenha sido uma das situações mais desafiadoras da sua vida. Mas conta um pouquinho pra gente como que foi essa jornada, literalmente lá no Blade Show. Quanto ir ao Blade, eu já tinha ido em 2019, tá? Já tinha ido conhecer o Blade, conhecer aquela atmosfera, magnífico, né? Não tem palavras. Espero que todos possam ir um dia conhecer. Aí, bom, quando eu fui lá para ser avaliado, eu passei um misto de emoção desde que eu cheguei lá, desde que começou realmente na quinta-feira, pegar a credencial, olhar as minhas facas que eu trabalhei muitos meses, não foi um mês, 2 meses nas minhas peças. Aí eu olho para elas e começo a achar defeito da minha cabeça, ou porque é uma peça artesanal, tu sempre vai ter defeito. Então daí até pôr a peça em avaliação,
Aí eu fiquei sabendo que eu não pude pôr uma das principais peças que eu fiz para o Blade, porque para a JS não podia ser colocado um machado Tomahawk. Então, mas eu precavi também, fiz 2 peças em reserva. Então ali começou uma tensão sem tamanho. Nervosismo, será que vou passar? Será que não vou passar? Então eu já comecei a ficar emocionado no dia que eu larguei as minhas peças para avaliação. Bom, depois todo mundo sabe, né? Já acompanhou nas redes sociais e aí foi invertendo, né? Toda aquela emoção, aquela tensão foi além do que eu esperava, né? Eu trabalhei bastante para atingir o meu objetivo pessoal. E aí fui agraciado com a aprovação, depois da aprovação, melhor JS, depois do melhor JS, 3 peças minhas na final. Bom, isso até hoje eu não sei descrever a emoção, porque eu tô deitado, eu tô trabalhando, rir sozinho, chorar sozinho, então é muito bom, muito gratificante. O mercado internacional, como tu citou, ele te descobre ao natural, né? Tu não precisa fazer força, não precisa correr atrás. E só que isso tudo, ele não é de graça, né? Isso tudo não é de graça. Desde que eu fiz o curso lá atrás, em início de 2016, eu venho trabalhando incansavelmente, dia, noite, final de semana, feriado, sábado, domingo, noite, de madrugada. Então não é fazendo uma peça, 2 por mês que eu cheguei neste ponto, né? Fazendo várias, errando, indo de encontro ao que muitos dizem, faz isso, faz aquilo, segue uma linha. Não, eu quero aprender de tudo, quero errar de tudo e não pensa que é só alegria. A gente erra bastante, mas só que o resultado ele vem, né? Ele vem, tu errando, tu aprende com os erros, escuta cuteleiros experientes, mestres. Então o resultado ele vem com muito trabalho. E para finalizar aqui o nosso bate-papo, Barros, eu queria que você deixasse alguma dica, algum conselho. Aqui o Clube da Cutelaria, ele é basicamente seguido por cuteleiros, principalmente iniciantes, principalmente hobbyistas, a galera que está chegando no mercado, que está se desenvolvendo, que está querendo evoluir na cutelaria. Deixa um pouco do seu ponto de vista para inspirar essa galera da nova geração e para solidificar quem está nessa carreira, porque você teve a orientação de grandes pessoas ao longo do seu trabalho, fortalecendo o seu nome, melhorando as suas técnicas, evoluindo com você. Eu acho que é muito válido as suas palavras como inspiração para essa galera da nova geração. Essa questão de conselho é relativo, né? É relativo porque, como já dizia o meu avô, conselho, se fosse bom a gente vendia, dava curso, né? Mas o que eu posso dizer assim, eu vou falar por mim e eu acho que eu estou indo num caminho correto porque eu escuto muito todo mundo, aquele que eu acho que é certo, aquele que eu acho errado, então eu escuto bem, tiro o que eu acho que é de proveito. A maioria porque saber lidar com a crítica, a minha evolução, não pensa que foi só com elogio. A minha evolução, a principal é com a crítica do Léo, crítica do Franco, crítica de todos os mestres que olham minhas peças e dizem isso e aquilo, melhor aqui, perguntas, ligar para o Esfredo, ligar para todo mundo. Essa é a evolução. A evolução não é do dia para a noite. Então o conselho que eu posso deixar é: procurem um curso, iniciem da forma correta, façam um bom curso, analisem as peças que o professor faz ou que o futuro mestre faz, analisem os discípulos dele, como é que seguem a linha. Cada um vai ter a sua habilidade, né? Mas fora isso aí, tem que ter o teu foco. Eu escutava de pessoas falar, dos mestres falando, tem um planejamento. O Franco dizia, estuda. O Esfredo dizia, tem que ter um planejamento de carreira. O Léo dizia para mim, guerreiro, não é assim, espera, faz isso, faz aquilo. E eu ficava pensando, mas por que isso, por que aquilo? Hoje eu consigo entender. O que eu consegui fazer foi otimizar, né? Eu comecei tarde na cutelaria, então eu otimizei, eu compensei isso com muita diversidade de trabalho, e é o que eu gosto de fazer. Eu não gosto de fazer sempre a mesma coisa. Se eu fizer 4, 5 facas iguais, já começa a ficar nervoso, já começa a perder a criatividade,
me sinto engessado. Então eu optei por isso, trabalhar muito, peças diferentes, sem eu não saber nem como começar uma peça diferente, mas ir lá e fazer, dar a cara, a tapa para mim mesmo, né? Fazer a faca. E eu tenho dentro da minha casa críticos imensos, né? Minha esposa, meu filho, vem, olha, pai, coisa bem feia. Pá, incomoda? Não, não incomoda. Incomoda por dentro, mas lá no fundo, são os incentivadores, são pessoas com extrema habilidade também, que enxergam coisas que às vezes eu não enxergo. Então, o que eu posso dar de conselho é trabalho, e estudem. Hoje eu sei o que é estudar, o que é analisar. Olha uma faca de um cuteleiro bom, olha o cabo, olha a lâmina, olha a guarda. Comparem, tenham um senso muito senso crítico, porque só assim tu vai evoluir. Eu estou evoluindo, né? Acho que estou evoluindo por causa disso. Toda peça que eu faço eu vejo mais defeitos do que qualidade. Qualidade todo mundo vê, mas os defeitos bons, mestres, os bons, as pessoas de bom coração, elas vão apontar os defeitos para te evoluir. Então o conselho que eu dou é isso, trabalhem bastante, se dediquem, façam um planejamento que vocês querem. E eu sei que não é fácil, porque no início eu para mim foi muito difícil, porque eu simplesmente fechei uma marcenaria em meio de janeiro, fiz o curso e comecei a cutelaria, sem saber como seria, mas eu sabia que eu ia vencer. Então tem essa determinação, esse foco e segue o baile, segue trabalhando.